Números 10, versículo 11. No 22º dia, ou melhor, no 20º dia do segundo mês, do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, depois de todo esse tempo que passaram no Sinai, crescendo na intimidade, recebendo os direcionamentos, mas também errando, né? Também se perdendo e se reencontrando, receberam os direcionamentos de Deus, os mandamentos, as inspirações, receberam a rota após o perdão e a aliança que foi refeita com Deus, como também a garantia de que o Senhor marcharia à frente deles. Chegou a hora de partir. Sim, quando for partir, parta preparado. Repito para você. Quando for partir, parta preparado. A nuvem do tabernáculo levantou-se, Deus deu o sinal, sabe, de que era a hora de marchar definitivo rumo à terra prometida. Nós aprendemos que o deserto é o lugar do milagre. Nós estamos aqui há 41 dias. Nós aprendemos que o deserto é o lugar do milagre. É difícil, é o lugar da escassez, é o lugar da dificuldade, é o lugar das intempéries, mas o deserto também é o lugar do milagre. É o lugar da providência, é o lugar da intimidade e a rota para a terra prometida. Repito, é o lugar do milagre, é o lugar da providência, da intimidade, e o deserto também é o caminho, a rota para chegar à terra prometida. Nós precisamos entender esse movimento para não cometermos os mesmos erros que aquela geração cometeu. Que movimento é esse? Primeiro, Deus me conduz ao deserto. Esse deserto não foi falta de sorte, ei, combatente, não foi falta de sorte. Deus te conduziu ao deserto. Deus te conduziu ao deserto. Lá ele manifesta a sua glória, libertando, abrindo caminhos, provendo, formando, provando, guiando, certo? Então é muito importante. Foi Deus que me conduziu a esse deserto. Para quê? Para manifestar a sua glória, para me libertar de toda escravidão, para abrir caminhos novos para mim que antes eu não via, para prover a minha necessidade, para me formar, para que eu possa aprender coisas novas, para que eu possa ser provado, para me tornar um homem forte, uma mulher forte e me guiar, para que eu possa não me perder nos caminhos. Terceira coisa, Deus me conduz ao deserto, lá ele manifesta a sua glória. Terceira, do deserto ele marcha à nossa frente. É isso mesmo. A partir desse deserto, Deus marcha à nossa frente. Vamos, eu vou à frente de vocês. Venham comigo. E quarto, ele nos garante a conquista da terra prometida. Presta bem atenção. Se você permanecer no Senhor, e ele garante a conquista da terra prometida. E agora o Senhor nos fala, avante, rumo à terra prometida. Eu digo para você também, avante, rumo à terra prometida. Ei, amado, ei, amada, ei, escolhido, escolhida de Deus, é hora de avançar rumo à terra prometida. Mas cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o seu maior inimigo. Ouvindo e vendo isso, nós podemos nos entusiasmar e dizer, agora vai. Ninguém pode mais me impedir de chegar à terra prometida. Será? Não, mas o Senhor não está comigo. O Senhor não está à minha frente, os inimigos não resistirão, as muralhas não cairão. Ninguém pode mais me impedir. Cuidado com o seu maior inimigo. Como assim, Geraldinho? Quem é? O demônio? O deserto? Os invejosos? Não, você mesmo. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. A única pessoa que pode colocar tudo a perder sou eu, porque nem invejosos, nem perseguidores, nem demônio, sabe nada, nem as trevas, ninguém tem poder agindo, Deus nada e ninguém impedirá. Agora, Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Sim, Ele te deu a capacidade de tomar a decisão. Do mesmo jeito, lá desde o princípio, com Adão e Eva, Deus deu tudo. Toda a prosperidade, toda a bênção de tudo que eles precisavam. Mas eles eram também livres, inclusive, para desobedecer. E desobedeceram. Então eu te digo, o nosso maior inimigo, quem foi o maior inimigo de Adão e Eva? Não foi a serpente. Foram as decisões deles.
Porque a serpente vai tentar a todos nós. Agora, se nós vamos cair em tentação, é outra história. Não é ser tentado a questão. A questão é se você cai ou não. Números 11, versículo 1. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas recomeçaram a gemer. Quem nos dará carne para comer? Diziam eles. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca. Não há mais nada. Só vemos maná diante de nossos olhos. Ouviu Moisés e o povo que chorava, agrupado por famílias. Cada uma à entrada de sua tenda. Palavra do Senhor. E mais atrapalha a nossa chegada à terra prometida somos nós mesmos, e não os nossos inimigos. Isso daqui precisa ficar muito claro. Quem mais nos atrapalha, quem mais atrapalha a nossa chegada à terra prometida somos nós mesmos, e não os nossos inimigos. O nosso vitimismo, a nossa murmuração, sabe? A nossa lamentação, principalmente os nossos desejos desordenados. Preste atenção. Vitimismo, murmuração, desejos desordenados. Pegou essas três coisas? Vitimismo, murmuração, desejos desordenados. Ou você, Geraldinho, mas isso aí está fora. Eu vou te dizer, presta atenção. Não é uma questão de sentir ou não, de ser tentado ou não. É se você vai dominar isso ou não, ou vai ser dominado por ele. Por quê? Você vai ter desejos desordenados. Você vai ter, muitas vezes, vontade de se vitimizar, de culpar os outros. Você vai ter vontade de lamentar e de murmurar. Agora, se você vai fazer isso, é uma decisão somente sua. Somente sua, se você vai fazer ou não. Tem muita gente que precisa de remédio, não porque tem uma doença autoimune, não porque tem uma doença hereditária, mas porque come desenfreadamente. E eu estou falando isso porque esse povo começou com um desejo desenfreado por comida. A palavra fala, a população, versículo 4, a população estava no meio de Israel, que estava no meio de Israel, foi atacada por um desejo desordenado, de modo que até os israelitas começaram a gemer. Quem nos dará carne para comer, diziam eles. Começaram a lembrar disso. Ei, isso aqui é muito forte. Perceba, os desejos desordenados que muitas vezes vêm. Tanta gente que está tomando remédio não porque tem uma doença. Tem gente que é porque tem uma doença autoimune. Tem gente que é porque tem uma hereditariedade, sim, mas a grande maioria não é isso. É porque come demais, é muita gordura, é muito sal, é muito açúcar e come tudo quanto é coisa, sabe? Desenfreadamente, chega em casa, cansado, estressado, vai descontar na comida e aí está doente. Então, vou dizer para você, isso daqui é muito forte, por quê? Porque você não tem o domínio de si, você precisa vencer os desejos desordenados, seja ele de comida, seja ele de bebida, e isso daqui é muito forte. Seja ele de prazer, por exemplo, quantos casamentos destruídos, famílias destruídas por causa de um prazer momentâneo. Ah, o homem viu, se empolgou com ou a mulher também, da mesma forma os dois lados, mas eu vou falar assim, porque eu sou homem, né? Então, o homem viu, se entusiasmou, se empolgou com aquele momento e aí destruiu uma família linda, porque dá muito mais trabalho construir uma família bonita. É preciso de muito, do que... Porque se deixar ser levado pelo prazer do momento é muito fácil. É muito fácil, é empolgante, sabe? E aí depois passa. E por isso que tem muita gente que vive na prostituição, por causa disso. Aí vive buscando um prazer, termina vazio, sem sentido para a vida. E eu digo para você, quantas pessoas estão por causa do desejo desordenado de comer, do prazer, e do prazer de ter. Tem gente que vive endividado, meu Deus, comprando compulsivamente, compra, e está ansioso e compra mais, e parcela no cartão, e vive o salário que ganha, não dá para pagar o cartão de crédito, a fatura do mês. Aí vive fazendo o quê? O rotativo, paga o mínimo e não sei o quê. Quantas pessoas vivem nisso? E não é por necessidade, não é porque eu estava comprando o básico, a necessidade não. É porque não controla. Um desejo compulsivo,
de comprar e compra uma coisa e depois olha, está lá na sua casa, meu Deus, para que eu gastei com isso? Quantas pessoas dizem isso para mim? Isso é verdade ou não? Vocês conhecem casos assim, ou talvez até estejam vendo isso? Aí depois olha e diz, meu Deus, para que eu me endividei? Passei em 10 vezes um negócio desse. Para quê? Mas aí faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso aqui é muito forte. E tantos outros desejos desordenados que estragam a nossa história de vida. Uma vida que poderia ser plena e feliz. Um homem que poderia ser vitorioso, uma mulher que poderia ser vitoriosa, um casal que podia ser plenamente feliz, que foi destruído, um casamento, uma família linda que estava sendo construída, vai destruída por causa de desejos desordenados. Nós, como israelitas, somos muito dominados pelos desejos desordenados, o que nos faz desvalorizar o que temos e supervalorizar coisas que não têm valor nenhum, só porque nós não temos. Isso daqui é muito forte, vejam, ele sente saudade das cebolas e alhos do Egito. O cara sentia saudade, sinceramente. Você tem o maná, o pão com sabor de torta de mel, e você sentir saudade de cebola e de alho. Porque é assim que acontece. Você deixou seu casamento se acabar por causa disso, por causa da empolgação fútil, por causa de um prazer. Quantos homens que eu já atendi que dizem isso? Não sei onde é que eu estava com a cabeça na hora, Geraldinho. E eu disse, nos seus desejos desordenados. Ah, Geraldinho, mas foi mais forte que eu. Olha, você é muito mais forte que isso. Eu, você, qualquer um, nós vamos sentir desejos desordenados. Agora, se a gente vai cair nisso, é outra história. Aí, meu irmão, são outros 500. Sabe? Você está endividado por causa dessa futilidade. Então, presta atenção. É a mesma coisa. Ao invés de você ter uma família bonita, uma vida plena e feliz, uma vida financeira equilibrada, você não precisa ter muito para ter uma vida financeira equilibrada. Você precisa ter ordem. Sem ordem, nada prospera. Não é a quantidade. Se você ganha 50 mil reais, mas se você gasta 60, todo mês você deve 10. Não é se você ganha, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Vocês estão entendendo? É desse jeito. Mas é porque eu estava empolgado com o prazer. Não! É mais trabalhoso construir uma família, alinhar um casamento, sabe? Ajeitar as arestas, tentar encaixar as dificuldades de um do outro, do que ficar buscando prazer aqui e acolá. Cuidado! O seu maior inimigo está diante de ti. O seu maior inimigo é você mesmo. Você tem tudo para conquistar a terra prometida, mas só você pode perdê-la. Ah, meu irmão, versículo 18, o Senhor vos dará carne e comereis, não só em um dia. Ei, isso daqui é forte demais. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, isso daqui é poderoso. Versículo 18, o Senhor vos dará carne e comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante o mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós. E disseste-lhes chorando, porque saímos do Egito. Moisés disse, este povo no meio do qual estou, contra 600 mil homens de pé, e dizeis que lhe dareis carne para que comam um mês inteiro? Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento em uma extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados, em volta do acampamento. E cobriram o solo cerca de 2 côvados de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo, ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte tantas codornizes. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com grande flagelo. Chamou-se aquele lugar de sepulcros da concupiscência, porque ali sepultou-se o povo que se deixava dominar pelo desejo desordenado. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eles morreram não por causa do desejo desordenado, mas porque deixaram ser dominados por ele. Você viu? Ali sepultou o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. Meu irmão, não é você sentir desejo, é você ser dominado por ele. Quando Deus nos criou, ele nos deu uma ordem: governe sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus desejos.
Governe sobre toda a terra e não seja governado. Amado, a grande questão, tem gente, o problema é a bebida. É ser dominado por ela. Ah, não, porque senão vai ser sempre assim, Geraldinho. Presta atenção, amado, senão você vai demonizar as coisas. E você nunca trata a consequência. O problema, porque senão fulano começou a ganhar dinheiro e se perdeu. O problema não é o dinheiro, é ser dominado por ele. Ah, fulano começou a comer demais, está morta. O problema não é a comida, mas ser dominado pela comida. Ah, mas aí, tá vendo, se perdeu por causa dos prazeres. O problema não é o prazer, até porque foi Deus que nos deu. Cada coisa dessa é permissão de Deus. Agora, não é o prazer, mas é ser dominado por Ele. São os desejos governados que nós não governamos. Então, o problema não está na bebida, o problema não está no dinheiro, o problema não está na comida, o problema não está no prazer, mas em sermos dominados. Por isso, meu irmão, isso vai te matar. Não seja dominado.